excepcional nevasca embranqueceu a Cidade Santa e todo o país. 20 centímetros de neve caíram sobre Jerusalém, entre dificuldades para a circulação e clima de alegria. Nesse ano da fé, venham até a Terra Santa para encorajar a presença dos cristãos e experimentar a alegria da fé. Será um presente recebido e, ao mesmo tempo, doado. O apelo do cardeal Banhasco na Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém. Encontro anual da Holy Land Coordination. Bispos de todo o mundo foram à Terra Santa para discutir, rezar e dar uma ajuda concreta a essa terra amada e sofredora. O menino Jesus em procissão para que se mostre a todos, como aos magos 2000 anos atrás. Grande festa em Belém, no dia da Epifania. Em Belém, nos dias 6 e 7 de janeiro, é de novo Natal. Todas as igrejas ortodoxas fizeram a sua entrada solene na Basílica da Natividade, no dia em que o calendário juliano celebra o nascimento de Jesus. É um grande sinal de esperança para todo o Oriente Médio nesse momento difícil, disse aos nossos microfones o patriarca grego-ortodoxo Teófilo III. Uma restauração com resultados importantes em Nazaré, na Gruta de Conon, adjacente à da Anunciação. Padre Eugênio Aliata nos explica por que esse lugar poderia mudar de nome no futuro. Deserta, branca e silenciosa. E esta Jerusalém não se poderia dizer. Se é verdade que a neve aqui não é fato incomum, desta vez foi ao invés bastante excepcional a duração e abundância de uma nevasca que embranqueceu a Cidade Santa com 20 centímetros de neve, que caíram entre a noite de quarta-feira e toda a quinta, 10 de janeiro. Uma neve anunciada depois de dias de frio e chuva contínua, a precipitação mais abundante desde 1992, disseram os especialistas. Uma neve que, como em todo o país, criou dificuldades especialmente para a circulação estradal em uma cidade certamente não acostumada a lidar com essas condições climáticas. O município ordenou o fechamento de escolas e escritórios e os cidadãos foram convidados a ficar em casa. Mas em muitos se aventuraram, alegres, nos parques e nas ruas brancas e escorregadias. Também os peregrinos não desanimaram e continuaram a sua visita aos lugares santos, felizes por capturar uma imagem de Jerusalém nada típica. Na metade da manhã, embora brevemente, um sol brilhante tinha iluminado a cúpula do Santo Sepulcro e toda a cidade antiga, com novas, inéditas cores. Viemos aqui para ver e entender o que ocorreu nesse lugar, como fez Pedro e João. Diante da edícula que conserva o lugar da ressurreição de Cristo é o cardeal Ângelo Banhasco, hoje a presidir a missa solene que normalmente é celebrada pelos franciscanos, ao amanhecer de cada dia na Basílica do Santo Sepulcro. O arcebispo de Gênova acompanha em peregrinação um grupo de sacerdotes. É o clero jovem da sua igreja, 27 sacerdotes e 2 diáconos que vivem na Terra Santa uma semana de fraternidade e atualização. É um momento de grande comozione. É um momento de grande emoção que nos conduz e nos dá a graça de uma renovação da fé e da alegria da fé cristã. No ano da fé, não podia faltar esse retorno à origem, ao seio da vida cristã. All'origine, al grembo della vita cristiana. Do lugar onde ocorreu o evento que sustenta a nossa fé, o presidente da Conferência Episcopal Italiana incentiva todos os cristãos, sacerdotes e leigos a realizarem uma peregrinação à Terra Santa nesse ano da fé, para experimentar a graça especial desses lugares que, afirma o prelado, é um dom recebido e dado ao mesmo tempo. Se è possibile venire, in Terra Santa, proprio per attingere da questi luoghi. Se possível, vir à Terra Santa, precisamente para buscar nesses lugares a graça que é ligada exclusivamente a esse lugar. E também para incentivar com a própria presença a presença dos cristãos aqui na Terra Santa, mas também de aprender com eles o que significa a fidelidade aos lugares santos e à vida cristã, a um testemunho de alegria, alegria precisamente da fé. Por isso, é um dar e é um receber muito.
Eminência, com todas as suas dificuldades, com todas as suas contradições, Jerusalém é um mistério. Como esse mistério provoca a nossa fé? Direi che lo provoca verso l'unità, una unità ancora desiderata, ancora non. Eu diria que a provoca a uma unidade desejada, ainda não plena, entre as diferentes denominações cristãs, mas que continua a ser um imperativo que o Senhor Jesus nos deu, precisamente para que o seu corpo reencontre aquela unidade da qual ele é a cabeça e nós somos os membros. A presença de tantas confissões cristãs ou outras nos deve chamar fortemente a essa responsabilidade, esse caminho de unidade e de comunhão ao redor de Cristo. Responsabilità, questo cammino di unità e di comunione attorno a Cristo. No início do ano, volta-se a falar da Terra Santa. A ocasião, no 13º ano, é a Holy Land Coordination, uma semana de encontros e mesas redondas para discutir a 360 graus os problemas e as esperanças da Terra de Deus. E também para rezar. Somos uma delegação de bispos provenientes da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos e viemos para escutar, para aprender, para entender e rezar aqui, na Terra Santa. Os bispos estiveram na Jordânia e Gaza para ver com seus próprios olhos os danos causados pela última crise do mês de novembro. Nos nossos microfones, o bispo de Tucson fala de um povo que sofre em continuação e que precisa de apoio, também concreto, da igreja em todo o mundo. O grande problema é que eles não têm a possibilidade de exercer a sua profissão, porque existem poucas possibilidades de emprego. Mas em Gaza, há muitas pessoas que são preparadas e formadas profissionalmente. E esperamos que, em algum momento, nós esperamos que seja em breve, a situação possa ser resolvida. Gaza se torne mais aberta e as pessoas se tornem mais livres, também de melhorar a sociedade. No discurso de Dom William Somali, vigário patriarcal de Jerusalém, falou-se sobre a Síria, o Estado palestino e das condições dos cristãos em Israel e na Palestina. Mas não só. A preocupar o bispo natural de Beit Jala é também uma crescente radicalização religiosa. Há uma maior islamização do Oriente Médio, um islã político que ressurge. Isso dá um pouco de angústia, não só aos cristãos, mas também aos muçulmanos moderados. O apelo dos bispos ao final de 5 dias cheios de compromissos é o que todos os anos anima essa Assembleia. Continuar a rezar pela paz de Jerusalém. Fazendo eco às palavras do Salmo 122, no comunicado final, os bispos apontam para a educação das jovens gerações. Mais de tudo, incentivar peregrinações à Terra Santa. Dessa forma, lê-se, os peregrinos vão fazer a mesma experiência de hospitalidade que fizemos nesses dias. E de volta às nossas dioceses, os bispos que animaram essa edição da Holy Land Coordination poderão ainda de longe dar a sua valiosa contribuição para esta amada e sofredora Terra de Deus. Podem falar, podem convencer outros, podem também fazer rezar, e isso é importante. A palavra não passa pelo posto de controle, a palavra vai onde é dita. Attraversa checkpoint, la parola va dove viene detta. Em Belém é festa novamente em 6 de janeiro. Enquanto gregos, coptas, etíopes e sírios se reúnem aqui para a vigília do Natal ortodoxo, os católicos celebram a Epifania do Senhor. Inúmeros fiéis locais e peregrinos também hoje lotaram a Igreja Latina de Santa Catarina, ao lado da Basílica da Natividade, e o claustro dedicado a São Jerônimo. Na tradicional procissão entre os cantos e a devoção, o menino Jesus é mostrado a todos como se mostrou aos magos no dia de que hoje se faz memória. A procissão da tarde encerra uma solenidade que se abriu no dia da vigília com o ingresso solene em Belém do custódio da Terra Santa, Frei Pier Batista Pizzaballa. Assim como o patriarca de Jerusalém, em 24 de dezembro, tinha sido acolhido por uma praça em festa, saudado pelas autoridades da cidade e pela música dos vários grupos de escoteiros. Depois do ingresso na Basílica pela Porta da Humildade, em Santa Catarina se rezam as primeiras vésperas. A
Ainda em Santa Catarina, na manhã de 6 de janeiro, o custódio presidiu a Santa Missa, em árabe e latim, concelebrada por inúmeros sacerdotes, entre os quais o guardião da Natividade, Padre Stefan, e o pároco de Belém, Padre Marvan. E justamente a comunidade de Belém registrou sua forte presença nesse dia de grande festa. Numerosos, os cristãos da cidade onde Jesus nasceu, se reuniram mais uma vez. Vemos surgir a sua estrela e viemos adorá-lo. Como os magos, fiéis e peregrinos vieram aqui, também hoje, para adorar o menino Jesus. Cada um com os próprios dons, cada um com algo a oferecer a ele. Festa da Epifania para os católicos, mas também véspera de Natal para os ortodoxos. Belém acordou nesse 6 de janeiro em festa. Os tambores dos escoteiros acompanharam em procissão as entradas solenes dos chefes de várias igrejas ortodoxas. Para aqueles que seguem o calendário juliano, chegou o dia em que se comemora o nascimento de Cristo, 7 de janeiro. Sírios, coptas, gregos, etíopes, todos aguardam a sua vez para atravessar a porta de entrada da antiga Basílica da Natividade. Com formas diferentes, é o único coro de vozes que enche Belém, mais uma vez, em clima de grande alegria. Isso não significa, no entanto, esquecer o que está acontecendo a poucos quilômetros daqui. Because this feast is taking place in a world and circumstances Porque essa festa chega em um momento de grande dificuldade para o mundo inteiro, em circunstâncias em que muitos sofrem por falta de paz e justiça. Há pessoas que são privadas de coisas essenciais, alimentos, roupas ou um teto sob o qual viver. E isso para nós é um grande momento porque nos encontramos a celebrar a verdadeira compaixão, a verdadeira amizade pelo homem, Deus que se torna criança e nós que podemos nos tornar como Ele. The very compassion, the very philanthropy, as it is said in Greek, of God who has made man so that we could become like him. Os sírios são os primeiros a chegar à Praça da Manjedoura, acolhidos pelo prefeito e outras autoridades. Com eles os fiéis locais, muitas as famílias mistas, ortodoxo, o marido, católica, a esposa, ou vice-versa, que, quem sabe, comemoram pela segunda vez após a celebração do Natal em 25 de dezembro. Os peregrinos observam esta variedade de cores, unidos na única fé que hoje assume a forma de uma criança. E mais uma vez, Belém deu a todos uma grande lição de ecumenismo. Em torno das 13 horas é o patriarca grego-ortodoxo Teófilo III a chegar à praça. A entrada mais esperada, com muitos dos fiéis e também curiosos que se apoiam nas barreiras para participar com o patriarca da alegria que hoje se respira em todo lugar no berço do cristianismo. Christmas and we pray that the new year would be a year. É um Natal abençoado e nós rezamos que o novo ano seja um ano de paz, um ano de justiça e de reconciliação com Deus e com todos os nossos irmãos. Reconciliation with our God and with our own fellow human beings. E observar os etíopes com suas danças e cantos, os greco-ortodoxos carregados de uma tradição cheia de símbolos e significados, a pequena mas corajosa igreja copta da Terra Santa, surge a pergunta se um dia essas diferentes confissões poderão se unir com os latinos na celebração única do Natal, como já será para a próxima Páscoa para todas as paróquias católicas latinas da Terra Santa. Mas a verdadeira esperança, diz aos nossos microfones Teófilo III, é a união profunda dos corações. So if we manage to turn every day into a holiday, which means to remember. Se fizermos que todos os dias sejam Natal e Páscoa, isto é, recordarmos que Deus é sempre conosco, no seu nascimento, na sua paixão e na sua ressurreição, isto é muito importante e é o que caracteriza essa Terra Santa. To be reminded of his crucifixion, to be reminded of his resurrection. This is what is important, and this is what is characteristic of the Holy Land. Ao lado da Gruta da Anunciação em Nazaré, aquela que tradicionalmente é conhecida como a Gruta de Conon, foi recentemente objeto de uma restauração com importantes resultados.
liderada por restauradores romanos sob a orientação do Departamento de Química para a Restauração da Universidade de Florença, tornou mais evidente o afresco que cobre a mais antiga das 7 camadas de gesso na parede que olha em direção da Gruta Venerada, que data do século IV. Anzitutto si vede molto meglio da parte di chiunque visita il luogo la pittura che copre la parete. Si tratta di un giardino fiorito. Primeiro de tudo, você pode ver muito melhor, qualquer um que visite o lugar, a pintura que cobre a parede. É um jardim de flores, ramos verdes que sustentam flores vermelhas. Esse é o elemento mais evidente. Menos evidente, que aparece apenas para os olhos especialistas, é a inscrição em tinta vermelha que percorre grande parte da parede em diversas linhas e se sobrepõe parcialmente à pintura mesma, porém parece ter sido feita na mesma ocasião. A leitura da inscrição foi já feita no passado, mas com condições menos favoráveis. Por isso é possível, talvez hoje, dar uma melhor interpretação. Nella medesima occasione, la lettura della iscrizione era stata già fatta nel passato, però con delle condizioni meno favorevoli, per cui è possibile forse oggi dare una interpretazione perfezionata. La venerazione della grotta è dovuta certamente alla vicinanza, anzi immediata prossimità alla grotta venerata detta. A veneração da gruta é devido certamente à proximidade, ou melhor, imediata proximidade da gruta venerada, chamada a da Anunciação, o restante da Casa de Maria. As duas paredes sobre as quais há uma inscrição e a interna da gruta formam uma só parede. A proximidade imediata do local ofereceu aos peregrinos um espaço maior para deixar memória de si mesmos, de sua passagem e orações dirigidas a Cristo em seu favor. Per lasciare memoria di se stessi, del loro passaggio e preghiere rivolte a Cristo in loro favore. Nella parte centrale dell'iscrizione, quella che è più facilmente leggibile, si legge: Signore Gesù Cristo, salva la tua serva Valéria. Na parte central da inscrição, que é mais fácil de ler, nós lemos: Senhor Jesus Cristo, salve a sua serva Valéria, e concede a ela de levar a luz. A inscrição termina com uma oração a Jesus Cristo, como Senhor e a palavra Amém. Come il Signore e la parola Amen. Questa persona ha voluto in qualche maniera anche lasciare memoria della sua, di se stessa. Essa pessoa quis de alguma forma deixar a memória de si mesma na mesma inscrição com uma pequena pintura, onde pensamos que ela quis ser retratada como uma virgem prudente que carrega a tocha na mão, que é a luz de Cristo. Raffigurata come una vergine saggia che porta nella mano la fiaccola, cioè la luce di Cristo. Ora é noto que nella iconografia. É bem conhecido que na tradição iconográfica cristã as virgens prudentes da parábola de Jesus são retratadas em um jardim de flores, como por exemplo no famoso Código Purpúreo de Rossano Calabro. Nel famoso Codice Purpureo di Rossano Calabro. In qualche maniera la nostra iscrizione si inserisce in questo genere di iconografia, sebbene rappresenti una sola persona. De certa forma, nossa inscrição se insere nessa iconografia, embora represente uma única pessoa, o que nós pensamos que seja a mesma mencionada na inscrição, isto é, a serva de Cristo Valéria. A pintura e a inscrição juntas se complementam como significado. Pensamos que esse fato merece reconhecimento, talvez na especificação do nome da mesma gruta, que em vez de ser chamada, como era tradicionalmente chamada a Gruta di Conon, possa ser chamada no futuro de Gruta Valéria. Che invece di essere chiamata come era chiamata tradizionalmente la Grotta di Conone, possa essere forse nel futuro chiamata la Grotta di Valeria.